Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Aleluia! Nós sempre lembramos que Deus dá pão ao que tem fome e dá água ao sedento. Ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba, amém? É muito interessante, às vezes, as pessoas dizerem, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo meditar na palavra de Deus. E nesses dias eu estava pensando, para mim, muitas vezes é difícil parar de meditar. Eu tenho que dar palavra de ordem para mim mesmo, né? Para mim mesma. Agora vai dormir, né? Porque não para. E eu comecei a rir comigo mesmo, porque eu me lembrei assim, quando você gosta muito de uma comida, pensa aí numa comida que você gosta. Quem gosta de lasanha? Você come a lasanha assim, ai meu Deus, tem que comer essa lasanha. É assim? Esse bolo de chocolate, ai meu Deus. É assim? Quando você amar a palavra de Deus. Quando você amar como a melhor comida que existe, porque ela é, amém? Ela é a comida que garante a vida. Ela é saúde para o nosso corpo, é vida. Aleluia. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra não passa. E é assim que nós devemos ir para a palavra. Mais ainda do que você vai para aquele prato delicioso que você gosta tanto. Aí tenho certeza que não vai ser difícil para você. Tenho certeza que não vai ser difícil. Amém? Então, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus, que a tua expectativa esteja nele, amém? Ele não despede vazio aquele que vem a ele, amém? Se você veio a Jesus hoje, você não voltará da mesma forma que você chegou aqui. Então, nós estamos nesse tema de tempos de amores, amém? Temos aprendido sobre tempos de amores. É um tempo que o Senhor quer avivar a sua igreja, quer preparar a sua igreja, marcar a sua igreja. Nós temos aprendido e hoje eu quero trazer um aspecto de alinhamento de amor na casa do Senhor, amém? Depois desse tempo de amores, a igreja bem ajustada em amor, ela frutificará como nunca antes. Então é para isso que Deus está alinhando a sua igreja, em amor, porque nós já aprendemos, né, nas ministrações anteriores, se não tiver amor, não adianta falar em línguas, profetizar, fazer caridade, não adianta nada se não tiver amor. E não é amor daquele amor assim, sentimental. Aquela coisa de carnal ou sentimental. Nós aprendemos, quantos lembram os vários tipos de amor? Não é esse tipo de amor. Amor é caráter, amém? É caráter, é a essência de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. E Jesus falou, o mundo vai crer em mim, porque vocês me amam e amam uns aos outros. Então, é esse alinhamento que nós precisamos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não é igual às outras coisas. Não, é acima de tudo e de todos. E amar ao próximo igual a Deus, é isso? Não, igual a nós mesmos. Então, nós já aprendemos isso também. Que no original é ame o seu irmão, ele é igual a você. As mesmas dores que você tem, ele também tem. Se machucar você, você sente dor, ele também. Se você ficar sem comer, você sente fome, ele também. Ame, ele é igual a você. Ele é igual a você. Então, nós temos aprendido e alinhado isso. E hoje nós vamos falar na questão ministerial na casa do Senhor. A justa operação de cada parte, em amor, gera o crescimento. E esse crescimento virá
quando a igreja estiver alinhada nesse tempo de amores que Deus está chamando. Isso é muito sério. Se a igreja perder essa visitação, esse convite de Deus para tempo de amores, ela vai ficar depois igual aquela noiva de Cantares, procurando pelas ruas e praças. Quantos lembram disso? Falaremos mais disso durante o ano, mas é algo que tem queimado no meu coração, me trazido muito temor. Deus está chamando a igreja para um tempo de mais oração, mais comunhão, mais adoração, mais derramar na presença do Senhor, demonstrar mesmo que você ama a Deus, não só de palavras, mas de atitude, de testemunho, até mesmo amor sacrificial, se for preciso. A palavra de Deus diz que o noivo foi procurar a noiva e ele tentou abrir a porta e a porta estava fechada. E a noiva não quis abrir a porta para o Senhor. O Senhor foi buscar tempos de amores com a sua noiva, mas ela o rejeitou. Aí o noivo foi embora. E a Bíblia diz que depois ela se arrependeu, mas o noivo já tinha ido embora, nem o cheiro dele ficou. Nem o cheiro dele ficou. Sabe o que isso significa? Quando a Bíblia fala de cheiro, ela fala de fragrância, de conhecimento. Tem a ver com revelação. Se nós fecharmos a porta para o Senhor e não viermos a Ele quando Ele chama, amados, até o candeeiro, que significa revelação, será tirado. Nem o cheiro dele ficará na igreja. É aquelas ministrações carnais para agradar pessoas, para se promover, sabe aquela coisa que não tem mais fragrância de Jesus? Deus nos livre disso, não podemos perder a visitação. E a noiva, quando percebeu a bobagem que fez, ela saiu para procurar o noivo. Mas a Bíblia diz que ela foi pelas ruas e praças e não o encontrou. E ela ainda foi espancada, foi maltratada. Isso fala do tempo de perseguição que há de vir sobre a igreja. Eu estava explicando, conversando com meu filho semana passada. Eu falei para ele, o tempo da perseguição virá, é inevitável. Tem gente que diz assim, não vamos nem orar pela nação, porque perseguição vai vir de qualquer jeito. Eu falei, não é isso que a Bíblia manda. A Bíblia diz, orem pelos governantes, orem, para que venha tempos de refrigério. Nós não precisamos passar tempos tribulosos antes da hora, não, irmãos. Nós não precisamos passar. Se passarmos é por nossa culpa, porque não abrimos a porta para o noivo. Nós não precisamos passar tempos tribulosos antes da hora. Mais do que nunca, se entregue sem reserva. Se você realmente ama a Deus como você diz que ama, canta que ama, largue tudo e se dedique ao Senhor. É hora mesmo de mostrar o seu amor. Ele está batendo na porta, Ele quer entrar. Não feche a porta para Ele, porque o preço vai ser caro depois. Não precisamos passar isso antes da hora. Temos que ter sabedoria. Os tempos estão conturbados. Vocês têm visto aí como é que está na nossa nação. Gente, nós estamos assim como que no vale da decisão. Qualquer coisa pode acontecer. Por isso, Deus está nos mandando intensificar as orações. Se esse povo que se chama pelo meu nome, quem se chama de cristão aí? Levanta a mão. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então nós precisamos disso. E nós precisamos começar pela casa de Deus. Amém? Nós já falamos nas outras ministrações a respeito desse alinhamento pessoal. Aprender a amar de verdade, não só de palavras. Amados, não ameis de palavra, mas de ato e de verdade. Nós lemos na Bíblia. Nós já aprendemos isso. Não tenha inveja do seu irmão. O amor não é invejoso. O amor não é ciumento. O amor não se porta com leviandade. O amor não desiste, ele tudo sofre.
Lembram disso? Nós já aprendemos isso. Mas nós precisamos trazer isso também para o nosso serviço na casa do Senhor. Quinta-feira eu estava falando um pouco para os irmãos. Se não houver amor verdadeiro, o ágape, entre nós, o mundo não vai ver Jesus em nós. Jesus falou, o mundo vai me ver no fato de vocês amarem uns aos outros. No fato de vocês amarem uns aos outros. E nós precisamos aprender isso em tudo que nós fazemos para não fazer obra morta. Ficar fazendo obra morta, que pensa que vai receber galardão, chega lá, queima tudo. Mas foram 20 anos de obra morta. Motivação errada. Para se autopromover, para receber elogio, para ficar famoso, para ganhar dinheiro. Nada disso vale a pena. Então, nós vamos ver alguns textos aqui na palavra do Senhor. Vamos lendo lá em Efésios, capítulo 4. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Você tem uma vocação? Quantos creem que tem uma vocação? Aí levanta a mão. Ele está dizendo, eu rogo-vos, pois, ande dignamente dessa vocação aí. Eu já vi muita gente com vocação, mas que não anda dignamente daquela vocação. E por causa disso não cresce, por causa disso não caminha. Por causa disso não caminha, porque ele não anda dignamente. Eu tenho chamado para ser um músico na casa do Senhor, eu tenho talento. Então por que não vem nos ensaios? Por que não se submete ao líder do Ministério de Louvor? Quantos estão entendendo? Eu tenho talento para cantar, eu tenho talento para pregar, eu tenho talento para dança, eu tenho talento, mas não entra pela porta. Não entra pela porta. Aí o tempo passa, e aquela pessoa não pode dar fruto, porque ela não está andando dignamente da vocação. Se você crê que tem um chamado, você é o primeiro a se moldar ao teu chamado. Ninguém vai crer no teu chamado se você não crer primeiro. Ninguém vai crer. Se você crê no teu chamado, você não falta, porque você sabe a tua importância. Não é assim, eu não vou, não faço nada mesmo, não faço falta. Não, então você não crê na vocação. Se você crê, você diz, eu vou lá. Se é para cantar no backing, eu vou cantar. Se é para ficar no coro, eu vou cantar. Se é para passar as becas do coral, eu vou passar as becas do coral. Mas eu faço parte do corpo. E Deus prova, irmãos. Não queira ser colocado no muito se você não se dispõe a ser provado no pouco. Só quem é fiel no pouco vai ser colocado no muito. Eu já dei aula no SIM aqui para 2 alunos. Depois de passar semanas, meses, preparando, pesquisando, mergulhando para trazer a aula. E ter 2 alunos aqui no SIM para aprender. E eles ficaram assim, meu Deus, é só para nós hoje a aula. Não dá nem para dizer, não é para mim. Só se um falasse, é para você, é para você. Sabe aquele, não, essa palavra é para aquele outro. Né? Deus prova você. Um apóstolo amigo nosso, que já viajou o mundo todo, ele disse que ele preparava as ministrações, e quando ele chegava assim, tinha pouquinha gente, e ele dizia assim, Senhor, eu posso ministrar uma coisa mais simples? Não vou ministrar aquilo tudo que eu preparei, Senhor. O Senhor falava, você vai ministrar sim.
Se você não ministrar para esses aqui, você não vou te mandar para lugar nenhum. Não vou te mandar para lugar nenhum. E ele diz que anos após anos, ele foi ministrando para pouquíssimas pessoas, e alguns ainda abriam a boca, olhavam o relógio, querendo ir embora, e ele naquele fogo, sabendo a importância daquilo que ele estava ministrando. E por muito tempo foi assim. Hoje ele viaja às nações, mas Deus o provou. Ande de forma digna da vocação. Ande de forma digna. Essa dignidade aqui não tem a ver com merecimento, tem a ver com disposição no original. Ande de forma disposta da vocação que você foi chamado. Nós já tivemos excelentes músicos que passaram por aqui, mas não puderam ser aproveitados. Por quê? Porque não queriam ensaiar. Eu não preciso ensaiar, não. Ensaiar é para esses aí. E eu quero já o solo. Eu quero já... A gente olha assim e fala, fica querendo, irmão. Fica querendo. Não é assim. Deus não queima etapas, queridos. Deus não queima etapas, porque Ele nos ama. Se queimar uma etapa aqui, Ele sabe que vai te fazer falta depois. Quinta-feira eu estava explicando que todo departamento que você imagina na igreja, eu já trabalhei. Desde limpar os banheiros, varrer a igreja, passar pano. E não era uma vez ou outra, não, no mutirão, não. Era todo dia, como se fosse uma funcionária da igreja. Embora eu não tinha salário, não tinha carteira assinada, não tinha nada, mas eu chegava do colégio, fazia meu serviço em casa. Tem mais alguma coisa para fazer, mãe? Não, a tua parte era essa. Estou indo para a igreja. Ia a pé, era longe. Chegava lá, chegou um ponto que o pastor já deixou a chave na minha mão. Eu abria a igreja e varria tudo, e lavava os banheiros, e passava pano. Tinha muita poeira naquela rua, tirava aquele pozão dos bancos, eram aqueles bancos de madeira. Aí o pastor chegava, eu estava lá fazendo e louvando ao Senhor, e cantando ao Senhor. Até que um dia ele falou, eu ouvi você cantando, louvando enquanto você limpava. Tem unção, você tem unção. Olha, eu estou precisando de alguém para ministrar o louvor. E eu, bobinha, pensei, ele vai me dispensar da limpeza, aleluia. Ele falou, você pode chegar mais cedo para fazer a limpeza? Para daí abrir o culto com louvor? Eu falei, amém, pastor. E assim foi. E assim foi. E cantina, e ministério de jovens, ministério de criança, e um monte de coisa. Que eu falava, oh meu Deus, é só pelo Senhor mesmo. E eu expliquei para eles que propósito é uma coisa, ministério é outra, missão é outra. Mas hoje acho que não vai dar tempo de falarmos disso. A diferença de propósito, missão e ministério, que tem gente que confunde tudo. Por exemplo, pregar o evangelho e ganhar almas é ministério? É missão. Missão de quem? De toda a igreja. É para isso que nós ainda estamos aqui no mundo, senão não precisava. Nós não estamos aqui no mundo ainda para ser promovido, para ficar famoso. Não. Aliás, como eu digo sempre, vamos procurar ser famoso onde realmente importa. No céu. Amém? Seja conhecido lá no céu. E tem que ser conhecido no inferno também. Igual o apóstolo Paulo. Só de falar do nome, ele já sabia quem era. Em nome de Jesus que o Paulo prega. O que o demônio falou? Eu conheço Jesus, eu sei quem que é Paulo, mas você eu não conheço, não. Ele era conhecido, porque ele levava a sério. O apóstolo Paulo era um que andava dignamente da vocação. Ele falou, eu não fui desobediente ao mandato do Senhor. Então, a missão é para todo crente. Um exemplo para você, não vamos falar muito disso.
Tem gente que diz, não, pastor, eu não vou na célula, eu não vou fazer casa de paz, eu não vou ganhar alma, porque o meu ministério é cantar, é tocar. Não, esse realmente é o seu ministério, a tua missão é ganhar almas. Quantos estão entendendo? E o propósito, ele é imutável. Se você já é antes da fundação do mundo. Não há curso na face da terra que te faça pastor, se você já não for antes da fundação do mundo. Aquilo vai ser uma ferramenta para você. A Bíblia diz que quem poderá apagar as manchas do leopardo, ele é o que ele é. Vocês estão entendendo? Se você é, você é. Mas até você cumprir o propósito, Deus vai provar você em várias funções na igreja, para provar teu coração, para ver se você tem dignidade, disposição realmente para trabalhar pelo reino de Deus, não pelo teu reino pessoal. Senão é Babilônia. É só o reino de Jesus que tem que ser edificado. Então ele diz, ande de modo digno. Ficou claro o que é essa dignidade? Não é merecimento, é disposição. Para cumprir isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o ensaio, eu tenho que fazer integração, eu tenho que passar pela escola de líderes, eu tenho que fazer treinamento. Eu creio no meu chamado, eu vou fazer tudo isso que precisa fazer. Dignidade, disposição. Amém, amados? Com toda humildade e mansidão. É com humildade e mansidão. Não é assim, tá bom, eu vou. Vai que o pastor está mandando, né? Eu não precisava, mas eu vou. Isso é humildade e mansidão? Não. Ande de forma digna da vocação, com toda humildade, mansidão e com longanimidade. O que é longanimidade? Não é na tua hora, não. Na hora. Tudo tem um tempo. Rodrigo, já posso cantar aí no microfone? Não, ainda não, irmão. Então ainda não. Eu já vi pessoas dizendo que não ia mais participar porque estava sendo impedido de exercer seu ministério, sendo impedido de louvar ao Senhor. Para louvar o Senhor precisa estar com o microfone na mão. Será? Não. Eu louvo o Senhor aí mesmo. Estou na minha casa, ninguém vê. Eu já expliquei que Deus já me deu composições fazendo compra no supermercado, esperando em fila, louvando e adorando a Deus. Não tinha microfone, não tinha câmera, não tinha plateia, mas tinha Deus, tinha os anjos, tinha. Amém? Aleluia. Então ele diz ali, com toda humildade, mansidão e com longanimidade, saiba esperar, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é suportar? Eu suporto esse irmão, é assim? Eu já ouvi alguém falando assim, tem gente que a gente ama, tem outro que a gente suporta. Então, já ouvi essas coisas de crente. Suportar, gente, ele está falando de cumprir uma missão, ele está falando de exercício ministerial, ele está falando de trabalhar pelo reino, ele está dizendo suporte, dê suporte um para o outro. Não, isso aí não é minha obrigação, não. Eu já fiz meu trabalho, eu não vou ajudar, não. Isso aí não é minha função. Você já fez a sua parte, mas o outro está precisando, suporte ele. Aleluia, a cara de vocês está muito legal. Quantos estão entendendo? Suporte, ajude. Ajude, ande a segunda milha, amém? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da fé. Tem que se esforçar.
Esforçar-se a esticar-se além do normal. Às vezes você vai ter que se esticar para cumprir. Aí ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia, amém? E a graça nos foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aquilo que nos prendia já não nos prende mais, somos livres para cumprir o que Deus tem, amém? Ora, o que dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Enche-nos, Senhor. Ele mesmo. Quem que ele está dizendo aqui? Quem que é esse ele aqui? É Jesus, amém? Ele mesmo, é o mesmo que desceu, é o mesmo que subiu. Aqui o escritor estava tratando a questão de facções e divisão entre a igreja dos hebreus e a igreja dos gentios. Eles agiam como se houvesse um Jesus para o judeu e um Jesus para o gentio. Ele falou: não, é um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só corpo, uma só vocação, uma só esperança. Ele falou: vocês estão num só corpo, tratem de se dar bem. Tratem de se dar bem. É um Jesus só, é um corpo só, é o mesmo que morreu, o mesmo que desceu, e é o mesmo que subiu, e Ele que dá dons. É Ele que decide. Ô pastor, não dá para me ungir aí, ó, profeta? Me unge aí, pastor. Eu entrego profecia. Né? No sim nós aprendemos que todos podem profetizar, mas ser profetas não é todos, é alguns. Todos podereis profetizar, mas diz que ele deu uns para profeta. Já não usa a palavra todos. E eu falo, todo profeta profetiza, mas nem todo que profetiza é profeta. É ele que dá. É Ele que escolhe, é Ele que separa. Isso depois de ter provado e aprovado, gente. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns, não todos, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para ficar tudo bonito, aperfeiçoado. Para quê? Para trabalhar, para o desempenho do seu serviço, para a edificação de si mesmo, é isso? Não, do corpo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte. Amém? Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio, o suporte de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o quê? O seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós precisamos dessa justa operação em amor, com dignidade, com disposição,
com a disposição de suportar, de ajudar, não para se autopromover, mas para promover o corpo todo. Esse alinhamento de cada um na sua função, cada um na sua vocação, vai promover o corpo, amém? Crescer. Vai promover o corpo crescer, e Deus quer isso para nós nesse tempo. Aleluia. A palavra de Deus, quando ela diz lá, andeis de forma digna da vocação, Ele está dizendo, há pré-requisitos. Há pré-requisitos para nós interagirmos no corpo. Há pré-requisitos, nós precisamos ver quais são os pré-requisitos para que eu execute essa função e se sujeitar a ela com humildade. Amém? Lembra que a Bíblia diz, se almeja ser bispo, excelente obra almeja. Quem almeja o episcopado, o bispado, excelente obra almeja. E aí ele diz, vai lá e seja ungido, é isso? O que ele fala? Ele dá as qualificações. Vocês estão entendendo? Ande dignamente, disponha-se a fazer aquilo que precisa ser feito para você exercer aquilo que Deus chamou você para exercer. Senão, ninguém vai poder te ordenar, ninguém vai poder colocar você para interagir no corpo. Se você mesmo não for o que crê, o que se dispõe. Então, é pré-requisito. Se alguém almeja o episcopado, ele dá os pré-requisitos. Nós não vamos entrar nisso, né? No sim, nós explicamos cada um, o porquê de cada um. Há as qualificações do diaconato. Vocês já viram as qualificações do diaconato, gente? Diaconia, serviço voluntário, feito por amor, sem remuneração. Que era servir mesas, cuidar de órfãos e viúvas. Vocês já viram as qualificações para ser um diácono na igreja? Infelizmente, nós não vemos, às vezes, essas qualificações em muitos que estão, por exemplo, no episcopado. Mas para ser diácono, tem os pré-requisitos. Então, quando ele diz ande dignamente, veja os pré-requisitos. Eu quero tocar, eu quero cantar. Então, submeta-se ao ministério de louvor, ao líder. Faça os trâmites que precisa ser feito para ele poder escalar você. Para ele poder escalar. Senão, vai ficar lá, com o talento enterrado, e não adianta colocar a culpa nos outros. Quantos entenderam até aí? A Bíblia diz que até o soldado que está em serviço não pode ficar embaraçado com coisas dessa vida. Soldado, precisa estar livre para as batalhas do Senhor. Não pode ficar embaraçado. Cadê aquele irmão? Foi comer pizza. Cadê aquele irmão? Foi no cinema. Cadê aquele irmão? Como eu já contei que teve um que queria ser líder e ele começou o treinamento para líder, mas ele faltava mais que vinha. Cada hora tinha uma coisa, irmãos, um embaraço. E um dia foi a gota d'água. O que houve, irmão? Por que você não veio? É porque a vizinha fez o aniversário do cachorrinho e me chamou. Aí eu fui. Aniversário do cachorrinho, ele deixou de vir no treinamento. Dá os parabéns para o cachorrinho, manda o presente para o cachorrinho e vem cumprir a tua vocação. Quantos estão entendendo, amados? Não se embarace. A Bíblia diz, pelo que deixando o pecado, eu o embaraço. Às vezes não chega a ser um pecado, mas é pecado eu ir no aniversário, é pecado eu ir no cinema, é pecado. Dependendo, sim, dependendo não. Se for no dia do culto, no dia que você tinha compromisso,
vai tornar-se um embaraço que pode sim chegar a ser um pecado na sua vida, porque pecado é errar o alvo. Tudo que tira você do alvo que Deus traçou para você é pecado. E o errar o alvo começa com o desvio, começa com o embaraço. Quantos estão entendendo? Não é pecado você ir passear no shopping com a sua esposa, aleluia, glória a Deus, né? Mas não no dia do culto da celebração. No dia que tem um apóstolo do Senhor aqui, uma convocação solene, que todos são convocados a estar aqui, aí a pessoa, não, mas é minha família. Eu quero passear, me deu vontade. Quantos aqui já tiveram que trabalhar quando tinham vontade de passear? Aí, levanta a mão. Olha aí. Quantos tiveram que trabalhar quando a sua vontade era virar para o outro lado e dormir? Está vendo? E se você falasse lá para o patrão, patrão, eu não fui porque eu não estava com vontade. Eu estava com vontade de passear nesse dia, por isso que eu não vim trabalhar. O que acontece, gente? Porque nem o reino terreno aceita esse tipo de coisa. Nem o reino terreno. Ele vai falar, vai passear à vontade, então, agora. Você vai ter tempo de sobra para passear. Vocês estão entendendo até aí? Depois que eu sei que eu tenho uma vocação, eu preciso me dignar, me dispor a ela, com humildade, com temor, com amor. E eu tenho que fazer isso sem murmuração. Amém? Se fizer com murmuração, é com amor? Quem está fazendo com amor, murmura? Não. Filipenses 2, 2-9, ele diz assim, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Ele repete, na verdade, o que já foi falado lá. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o coração de quem quer realmente servir. Quantos estão entendendo? Se você toca não porque você gosta de tocar, você toca para adorar a Deus e para servir os irmãos. Quantos estão entendendo? Eu estava atendendo uma jovem, ela tinha sido afastada, disciplinada, e ela ficou um tempo sem dançar. E ela não queria mais aparecer na igreja. O que houve? Por que você não aparece? Ela falou, porque eu amo dançar. E se eu não estiver lá na frente com a minha roupinha de dança, eu não existo. Eu não sou ninguém. Amados, o ministério não é para isso, não. Você tem que ser para depois fazer. Ser vem antes de fazer. Você é um adorador. Você é. E aí você faz, dançando, tocando, o que quer que seja, cuidando de criança ou de jovens, mas primeiro você é, amém? Eu falei, mas como assim? Você nasceu, quando você nasceu lá na maternidade, você já veio com a roupinha de dança, irmã? Ela condicionou o ministério à razão da existência dela. A missão não muda, o propósito não muda, mas o ministério muda conforme a necessidade da igreja. Muda, às vezes Deus vai pedir para você fazer coisas que você não gosta, para o benefício do corpo. E se você ama a Deus mesmo, você vai fazer. Alô? Nós precisamos desse alinhamento, amados, porque é por amor a Deus que nós nos submetemos. Porque senão nós vamos passar a vida de desculpas e o tempo vai passando, daqui a pouco você parte, ou Jesus volta, e você não fez aquilo que você deveria, que era a tua vocação fazer. Nada façais por contenda ou por vanglória, não é para a sua glória,
mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Até Jesus fez assim, amém? Até Jesus fez assim. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele que era Deus tomou a forma de servo. Uns alunos chegaram uma vez, eu estava varrendo ali embaixo. E eles disseram: pastora, você está fazendo isso? Eu falei: isso o quê, meu Deus? Você está limpando aqui, pastora? Eu falei: a senhorinha da limpeza não pôde vir e está sujo aqui. Não importa, quando a obra precisa. Jesus não disse: eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Isso aí não é para mim. Ele lavou os pés. Sim, ele lavou. E depois ele falou o quê? Continuem fazendo. Jesus ficou o tempo todo lavando o pé? Não. Mas naquele momento precisou. Quantos estão entendendo? Às vezes precisa. E nós vamos nos dispor por amor a Deus, por amor à obra do Senhor. São pessoas assim que Deus está procurando. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Tem muita gente que precisa se esvaziar. Eu sou, eu sei, eu tenho, eu posso, eu consigo, glórias a mim. Esvazie-se. Se não se esvaziar, Jesus não pode encher você. Se Ele não te encher, você não pode trabalhar. Precisa ser cheio. Achando-se em forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso também, por isso também Deus o exaltou. Soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome, mas primeiro ele se esvaziou, primeiro ele se humilhou. Ele que era Jesus, o Filho de Deus. E por que às vezes nós relutamos tanto? Eu não vou fazer isso aí não é para mim. Mas se na obra de Deus está precisando, se o momento precisa, disponha-se. Faça com amor e faça bem feito. Amém? Faça com amor e faça bem feito. Eu estava conversando com uma pessoa, ela estava numa igreja que trabalha, todo o ministério é baseado em voluntariado. E ela falou: olha, eu fui reprovada como voluntária. Porque eu me propus a ser voluntária para trabalhar tal e tal dia. E aí a pessoa faltava, a pessoa ia. Quando aí a pessoa chegou e falou: olha, irmão, você se propôs a ser voluntário. Ela falou: ele não disse com essas palavras, mas em outras palavras ele disse: você está dispensado porque nem para voluntário você está prestando. Você sabia que é mandamento bíblico os apóstolos testarem as pessoas na diaconia antes de qualquer outro ministério? Se nós não fizermos isso, nós estamos contra a Bíblia. Aqueles que se destacarem na diaconia. O que é a diaconia mesmo? Serviço voluntário, feito por amor, sem remuneração. Servir mesa, cuidar de órfão, cuidar de viúva, cuidar do que tiver que ser. Quem for aprovado nessas funções, diz a Bíblia, seja elevado a outras funções, mas vocês estão entendendo? É bíblico. Tanto que ele diz: não unja neófito, não unja neófito. Neófito não é propriamente aquele que acabou de aceitar Jesus, não, como muita gente pensa. É o despreparado. Sabia que tem muita gente motivada e despreparada?
E tem muita gente preparada e desmotivada. E a gente tem que lidar com tudo isso na igreja. Tem que lidar. Mas ele está dizendo, não unja neófito, não unja quem está despreparado, quem não cumpriu os pré-requisitos, porque ele vai se ensoberbecer, vai virar um diabo. Está escrito na Bíblia. Ele vai achar que ele é melhor que os outros, porque ele não teve que passar pelos trâmites que os outros passaram. Ele vai se ufanar. Vocês estão entendendo, amados? Está tudo na palavra de Deus. Devemos fazer dignamente, disposição, com humildade, esvaziando-se. Não olha para o seu diploma, não olha para o seu título, olha para a necessidade de servir. Quantos estão entendendo? E não é assim, eu estou ajudando aí, de graça. Não, é para fazer bem feito. Nós estamos numa aula do sim hoje aqui. Aleluia. Jeremias 48:10, ele diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Qual que era o contexto aqui? Deus determinou juízo sobre as nações pagãs, que desobedeceram, que quebraram a lei do Senhor. E Deus deu para o povo dele uma ordem, que era para eles irem lá, presta atenção, e executarem a pena de morte para aquele povo. A missão em questão aqui era a pena de morte. Por isso que ele diz, maldito que fizer essa obra relaxadamente, maldito que vedar a sua espada do sangue. Por quê? Porque no meio, se você for estudar isso aí, no meio daquele povo que Deus mandou eles matarem, tinha muitos amigos, parentes, e eles não iam poder matar, mas não, esse aqui não vou matar não, porque é meu amigo. Deus falou, maldito se você fizer isso, você vedar a sua espada de algum sangue, que eu já determinei a pena de morte. Mas Deus determinou pena de morte? Sim. Mas é porque Deus é ruim? Não. Eu sempre explico, os países que têm pena de morte, eles são ruins porque executam a pena de morte? Não, eles são justos. E nesse tempo aqui era pena de morte, então Deus determinou e falou, vocês são os executores. Vocês vão lá executar. A missão aqui era matar. A missão agora é levar as boas novas. Mas vale para nós, maldito quem faz relaxadamente. Quantos estão entendendo? Deus falou, eu estou dando essa ordem, essa missão para vocês, e se vocês não cumprirem, vocês vão estar debaixo de maldição. Se nós não fizermos bem feito, com excelência, disposição, dignidade, santidade, aquilo que Deus coloca na nossa mão, amado, você não vai receber bênção. Por que eu faço tanto a obra, eu trabalho tanto e não estou sendo abençoado? O que será? Devemos fazer de forma digna, do jeito que é para ser, com excelência, bem feito, do jeito que Deus mandou. Assim nós receberemos bênção e não maldição. Quantos estão entendendo? Ainda que seja um voluntariado que você se propôs a fazer na igreja. Pastor, eu sou voluntário, eu vou vir toda sexta-feira limpar a igreja. Venha mesmo. Venha mesmo. Senão vai ser reprovado. Se for reprovado no voluntariado, no voluntário, vai ser colocado? Não vai ser. E a culpa não é do pastor, não. Ele está fazendo o que a Bíblia manda. Eclesiastes 9:10. Vai anotando aí você, bereano, que está anotando. Eclesiastes 9:10 diz assim, sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Seol, para a sepultura,
Para onde vais? Não há atividade, não há trabalho, não há reflexão, não há plano, não há conhecimento, não há saber, não há nada. Quantos entenderam isso aqui? Tudo que te vier à mão para fazer, na igreja, no seu trabalho, onde for, na sua casa, você vai lavar louça, lave direito. Como se você estivesse lavando aquela louça para Jesus usar aquela louça. Quantos estão entendendo? Tudo, amados, tudo é tudo. Tudo que te vier à mão para você fazer, faça com o melhor das suas forças. Tem outra tradução, fala com toda a sua força. Estudando o termo, diz assim, na totalidade da sua força, empenha toda a sua força. Não queira se poupar assim na hora de fazer. Quantos estão entendendo? Eu vou fazer aqui, por cima, aqui, para dizer que eu fiz. Pastor, estou aqui, tá? Mas não presta atenção, não está anotando nada. Vocês estão entendendo? Ele está falando, faça o que vem na sua mão, faça com toda a sua força. Por quê? Porque o teu tempo está passando. Ele está dizendo que todos vão partir um dia, ninguém sabe quando. E se você fica protelando para começar a fazer, cumprir a sua vocação, pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Todo o propósito de Deus tem tempo e tem modo. Não é no nosso tempo, no nosso jeitão. É no tempo de Deus. Senão o tempo vai passar. Eu já contei aqui para vocês, quando eu estava com a pessoa, nós estávamos ouvindo notícia e disseram lá, notícia extraordinária, o cantor fulano de tal bateu o carro e está muito mal na UTI. Aí a pessoa falou assim, vamos orar por ele é filho de pastor, ele estava afastado, né, para cantar para o mundo, mas ele é filho de pastor, vamos orar por ele, Deus tem propósito na vida dele. E na hora que nós fechamos os olhos para começar a orar, o Espírito Santo falou, não ore, porque o tempo dele já passou. Aquilo me chacoalhou. Foi a primeira vez na minha vida que eu me dei conta que o tempo não espera, a vida não espera. Se você sabe, se você crê, e você talvez já sabe, porque você ouviu até profecia, dizendo que você tem chamado, não espere mais. Porque no além para onde todos vão, como esse rapaz foi para o além, não há mais ministério, não há mais sonho, não há mais projeto, não há mais nada, gente. É a Bíblia que está dizendo. Então, a hora de fazer alguma coisa, de se dispor para fazer alguma coisa, com disposição, integridade, com amor, com humildade, com excelência, é agora. O que eu tenho que fazer? Então, vou entrar nos trâmites. Não vou esperar mais. Quantos estão entendendo? Glória a Deus, eu gosto quando eu vejo essas caras assim. Aleluia. No Seol, na sepultura, para onde vais, não há atividade, não há trabalho, reflexão, plano, conhecimento, saber, não há nada. Eclesiastes 9:10, ele diz isso, anote bem aí, depois você medita mais. E ele diz que é para nós fazermos para Deus e não para os homens. Colossenses 3, 22 em diante, ele diz, escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos. Aqui entra toda a questão de hierarquia, de autoridade. Quantos estão entendendo? Sabe por quê? Porque tinha escravo lá. Hoje em dia não é assim. Mas naquele tempo tinha escravo que achava que porque aceitou Jesus, não precisava mais obedecer o patrão. E ele está dizendo aqui, você foi livre, sim, você vai para o céu, mas você sirva direito teu Senhor. Escravos, obedecei em tudo os vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando eles estão vendo.
como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor a Deus. Quem tem temor a Deus só faz na vista dos outros? O patrão está perto, deixa eu caprichar aqui. Aí o patrão sai de perto, vai navegar na internet, vai navegar no Facebook, vai olhar. É assim, gente? Não. Ah, por que eu não sou promovido? Ele está dizendo o patrão vendo, o patrão não vendo. Você não está fazendo para o patrão, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo, quando eu for trabalhar integralmente na igreja, aí sim. Aí eu vou trabalhar para Jesus. Não, você já trabalha para Jesus, irmão. Lá onde você está, nessa empresa, você já trabalha para Jesus. Nessa fábrica, você já trabalha para Jesus. Vocês entenderam isso aqui? Não é para o teu patrão ou para aquela empresa que você está trabalhando. Você está trabalhando lá para Jesus. Jesus colocou você lá como lâmpada, como sal. Jesus colocou você lá. Ainda você ganha ainda para isso, aleluia. Ele está dizendo, faça bem feito. Como para Deus. Quando nós entendemos, nós estudamos isso aqui em Jesus Cristo é o Senhor, no sim, nós entendemos que não tem vida secular mais. Não tem mais vida secular, não. Na abertura do sim, eu expliquei que essa mentalidade de eu vou trabalhar para Jesus, quando eu deixar de trabalhar e trabalhar só na igreja. Isso não é mentalidade cristã. Não, para servir a Deus eu tenho que ficar... Isso é coisa de crente? Não é. Não, amados, nós temos que mudar nossa mentalidade. Você já trabalha para Jesus. A primeira unção, ela te pega lá no pasto. Eu expliquei na abertura do sim. O Davi foi ungido primeiro lá no pasto, trabalhando. O chamado encontra você, igual encontrou o Eliseu. O chamado encontrou. Não foi o Eliseu que saiu correndo atrás do Elias. Me unge. Eu tenho chamado. Me ordena. Não. Foi o Elias que chegou lá e jogou o manto nele. Foi o Elias. Vocês estão entendendo, amados? Aleluia. Tudo que você fizer, faça de todo o coração, para o Senhor e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa e a herança. É a Cristo, o Senhor, que estás servindo. É a Cristo que você está servindo. Mesmo quando o patrão não vê, o marido não vê, o pastor não vê, é para Jesus, o Senhor. Eu estou lendo na Bíblia, gente. Não é eu que estou inventando isso aqui. Faça o melhor, faça bem feito, faça para Deus. Está lá em Colossenses 3, do 22 em diante, se você não anotou. Efésios 6, 7. Servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não aos homens. Não faça para os homens verem, não faça para as pessoas, faça para Deus. Nós nunca vamos alcançar a dimensão da justa operação em amor, se nós não entendermos essas coisas aqui, gente. Eu fiz, o pastor não elogiou. Eu ajudei naquelas coisas ali, decoração, e o pastor nunca falou meu nome. Subiram os créditos, eu procurei meu nome, não estava lá. A Bíblia diz que quando você for honrado pelos homens, você já recebeu o teu galardão. Você já se deu conta disso? Você já recebeu. O que é melhor receber, de Deus ou dos homens?
De Deus. Então vamos alinhar, vamos fazer para Deus. Estou fazendo o meu melhor, com todas as minhas forças, com humildade, com disposição, com excelência, porque é para Deus e não para os homens. Amado, pensa quando todos na igreja tiverem essa motivação, esse coração no ministério. Não importa a área que ele esteja, ele está fazendo para Deus. Tudo aquilo que você já fez até hoje, com esse coração disposto, excelente, humilde, e ninguém elogiou, pode ter certeza que você vai ter galardão lá no céu. Pode ter certeza. Eis que cedo venho. Isso significa antes do que você imagina. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Eu acho muito interessante que é conforme as suas obras. Não é conforme aquilo que você tinha intenção de fazer. Senhor, está aqui a minha obra, é de ouro, é de prata, é de pedra preciosa. Não é de palha, feno e madeira, que é a obra morta, que vai queimar tudo. Motivação errada. Até faz, mas faz murmurando. Até faz, mas faz de má vontade. Até faz, mas faz de qualquer jeito, a hora que quer, quando convém, só quando tem festa. Nós nunca vimos essas coisas. Vocês estão entendendo, amado? Alinhamento de amor. Nós temos que alinhar o nosso serviço em amor para que o corpo cresça com leveza e gere o seu próprio crescimento. Quando nós tivermos esse coração, as outras pessoas que forem chegando também vão se espelhar, amém? E vão também fazer a mesma coisa. Jesus falou lá em Mateus 6, do 1 a 4, tenham cuidado de não praticar suas boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que já receberam sua plena recompensa, ou seja, não vão receber mais nada. Mas quando você der a sua esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a tua direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que te vê em segredo, te recompensará. Oh, maravilha! Glória a Deus! Olha, foi eu que dei, está vendo aquilo lá? Foi eu que dei. Meu Deus! Olha, eu fiz tal coisa, nem me elogiou, nem me agradeceu. É claro que nós devemos agradecer. Amém? E quando você fizer e a pessoa agradecer, fala assim, glória a Jesus, porque senão você já recebe e não vai receber mais nada. Graças a Deus, glória a Jesus, dele, por ele, para ele. Amém, amados? Já vamos concluir, calma. Vocês gostam da palavra? Às vezes ela é meio amarga na boca, diz a Bíblia, né? Mas ele está falando de esmola aqui, mas vocês já entenderam que diz respeito a tudo que você faz. Faça não esperando elogio, aplauso, recompensa. Se fizerem, dê para Deus. Amém? Entregue para Deus. Eu falo para os alunos do SIM, faça um pacotão de todos os elogios e afrontas que você receber e entrega tudo para Jesus. Não fica com nada, não. Nem os elogios, nem as afrontas. Não leve a glória quando Deus opera o milagre. Também não leve a culpa se não acontecer. Entregue tudo para o Senhor, é Ele que sabe. Aleluia. A Bíblia fala de um tal de Diótrefes. Olha quem está grávida, é um nome legal para você pôr na tua criança. Diótrefes.
Misericórdia. Diótrefes queria ter a primazia entre os irmãos. 3 João 1, do 8 ao 11, ele conta, ele fala, esse tal de Diótrefes, depois você lê lá, ele queria se sobressair. Ele queria se sobressair, eu sou o melhor. Eu sou o melhor, eu que sei, todos têm que se curvar a mim. Ele queria ter a primazia. E a Bíblia mostra que não é para nós sermos assim. Qual será o resultado quando houver esse alinhamento de amor na igreja? A justa operação de cada parte, cada um na sua função, cada um na sua vocação, porque a sua função e a sua vocação é maravilhosa, foi Deus que deu. Não fique de olho no ministério do outro. O que Deus te pôs na mão agora para você fazer? É ser porteiro, seja o melhor porteiro. Para Deus, para Deus. Se esmere. Você vai cuidar de criança, você vai fazer qualquer outra coisa. Faça o seu melhor, faça para Deus a tua função, a tua vocação. Ela é importante no corpo, não precisa ficar querendo o ministério chamado do outro. Não precisa. Quando isso acontecer, como diz lá em Atos capítulo 2, diz assim, no verso 43, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, ó, o corpo crescendo em amor. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade, ou acrescentava à comunidade, o número das pessoas que iam sendo salvas. Porque eles estavam em amor no templo e nas casas, na igreja, nos grupos familiares, nas células, de casa em casa, eles estavam em amor e Deus colaborava com eles. Louvando a Deus por tudo, sendo estimado, caindo na graça do povo. Cada dia o Senhor juntava, acrescentava à comunidade as pessoas que ainda iam sendo salvas. O Senhor colaborava com eles. Amém, amados? Nós precisamos desse alinhamento de motivação para fazer as coisas na casa do Senhor. Se você sabe que tem um chamado, desperte o dom. Desperte. Disponha-se. Sabendo que o que você faz na igreja é ministério aos santos. Amém? A missão de ganhar almas continua. A tempo e fora de tempo, onde você estiver, a missão continua. E tudo aquilo que você for fazer, dentro ou fora da igreja, na casa, no trabalho, na escola, onde for, faça com amor e faça para Deus. Você vai ver que você vai prosperar. Você vai ser abençoado. Eu já contei aqui de um aluno do SIM que trabalhava numa grande empresa de automóvel. E ele fez o SIM, aí terminou o SIM, chegou um dia eu cheguei aqui, a secretária falou, pastor, tem um envelope aqui para você. Eu falei, o que é isso? Ela falou, um aluno, um ex-aluno do SIM passou aí e mandou deixar esse envelope aqui para a pastora. Eu abri, tinha lá uma oferta de amor e tinha uma cartinha dizendo, eu alcancei na minha vida patamares, padrão que eu nunca sonhei alcançar, aplicando o que eu aprendi na aula de Jesus Cristo ao Senhor.
Não faça só para o patrão ver. Não faça só na vista do patrão. Você não está fazendo para o teu patrão, para aquela empresa, você está fazendo para Deus. Não, eu trabalho para Deus quando eu for integral da obra. Não, você trabalha para Deus agora. Trabalhe para Deus aí, glorifique a Deus com excelência. Seja o melhor funcionário que você puder ser. E ele diz que ele começou, que até então ele ia desmotivado a trabalhar. Mas aí então ele começou a pesquisar na função dele. Ele começou a pesquisar, se aprimorar, ele começou a fazer um trabalho tão excelente, e chegou um tempo que estavam fazendo corte de funcionário, mandando muita gente embora. E ele também pensou, será que eu vou ser mandado embora? Falou, não, mas eu estou fazendo para Deus, Deus cuida de mim. E ele continuou fazendo o seu melhor. Cada dia que chegava lá, tinha uns que tinham sido mandados embora. Quando alguém era chamado, já sabia. E ele chegou lá um dia, o patrão mandou chamar. Aí ele chegou lá, estava o chefe geral e 2 encarregados dele. 2 engenheiros encarregados. Aí o patrão falou, pois é, nós chamamos você aqui e tal, e vou deixar para eles 2 falarem. E eles enrolaram, e fizeram volta. Aí o patrão falou, já que eles estão fazendo muita volta, eu vou falar. Eu mandei chamar você aqui, porque você está fazendo um trabalho tão bom, que nem eles estão sabendo como que você faz. Eles eram encarregados dele. E o departamento dele estava tão bom, que nem eles, engenheiros, sabiam como que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Então, já que eles estão enrolando, eu vou falar para você. O que era para eles falar. O que você está fazendo que está dando tão certo? Porque eu perguntei para eles para fazerem a mesma coisa nos outros, eles não sabiam o que é. Então, mandei chamar você. E a partir de agora, você está sendo promovido junto com eles. Você vai ter a mesma função, você vai passar o que você alcançou para eles estabelecerem todos os outros departamentos. E ele disse que o salário dele aumentou um monte. E ele falou, vale a pena andar no que a Bíblia manda. Faça para Deus e não para os homens. Isso não é só para o ministério da igreja, não é para a sua vida, é para a sua casa, é para a sua família, é para a tua profissão, para a tua carreira, é para tudo. Amém, amados? Aleluia. Quantos entenderam? Eu sei que não é uma palavra de empolgar muito, mas vocês entenderam o que Deus está falando? Porque tem palavra que a gente ouve, aleluia, tem outra que a gente ouve, aleluia. Mas não importa. Importa que Deus nos alinhe. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, aí sentadinho mesmo. Fala para Deus que essa semente assente no teu coração. Essa semana o Senhor me mandou ministrar isso. Importa trazer a palavra que o Senhor manda, Ele sabe de tudo. Pai, em nome de Jesus, contempla cada coração, Pai. É o Senhor, Espírito Santo, que convence. Não somos nós, é o Senhor. A nós cabe pregar aquilo que o Senhor manda, sem o peso de convencer ninguém, porque é o Senhor que o faz, na vida daquele que abre a porta para o Senhor. Senhor, que cada um agora possa abrir a porta do coração e receber o que o Senhor tem para a vida dele nesse dia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Que a Tua palavra ache lugar em cada coração e frutifique abundantemente, a 30, 60, 100 por 1 e extraordinariamente. Onde a Tua palavra achar um coração preparado. Senhor, que haja abundância de fruto, haja um alinhamento e que haja, Senhor, um novo tempo na vida desse irmão e dessa irmã. Que venha um tempo de sucesso, de colheita, de novidade de vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra. O Senhor é galardoador de todos aqueles que o buscam. Aleluia. Vamos aplaudir o Rei. Glória a Deus.
Amém.